Lucas capítulo 22, versículo 46, diz assim a palavra: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Porque a igreja não ora como deveria? É o título da nossa mensagem nesta noite. Vamos orar. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus, pedindo as tuas bênçãos, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela venha, meu Pai, falar aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, esvazia, meu Pai, de nós mesmos, para que Cristo habite, ó Deus, e transborde em nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma igreja de oração. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é importante responder estas perguntas. Por que que a igreja não ora? Por que estáis dormindo? Por que que a igreja não investe mais na obra missionária? O texto de Lucas 22, 46 vai revelar para nós a vida do Senhor Jesus Cristo, que foi uma vida de total dependência na presença de Deus. O fato é que à medida que o tempo passa, a vida da igreja em respeito à oração diminui cada vez mais. Se marcamos um almoço, a lista dá mais de 100 pessoas, não é verdade? Marcamos uma reunião de oração, quantas pessoas? 5, 3, 2. Crentes que não oram, crentes que não sabem orar, pede para orar e começa: Pai, amém, Pai, amém, Pai, amém. Não sabe orar, não tem vida de oração. Então por que que a igreja não ora, não investe em missões? Não está avivada. Falta oração, irmãos, falta uma vida de oração, um estilo de vida de oração. O que se ouve é o desespero em busca de respostas imediatas. O que se vê são crentes vivendo diante do secularismo, da vida regular do mundo, e pouca perseverança na oração. Que a nossa vida, irmãos, não se torne vazia, que a nossa vida se torne dependente de Deus com relação à vida de oração. No nosso texto, os irmãos vão perceber que Jesus abre o seu coração. Jesus, em profunda agonia, opressão, ele busca Deus de todo o seu coração em momentos antes de sua crucificação. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus nos deu exemplo para vivermos a vida de oração, para vivermos missões, respirar missões, diante de qualquer circunstâncias que podem cruzar o caminho da igreja, seja a pandemia ou a não pandemia. Deus espera que seu povo visite o seu trono de graça diariamente e de maneira frequente. Uma vida de oração de uma igreja não acontece por acidente. É resultado de direto coração quebrantado de uma vida dedicada verdadeiramente a Deus. O Senhor Jesus mostra-nos neste momento que precisamos enfrentar as batalhas de nossa vida através da oração, através da dependência de Deus. Os irmãos não apenas precisam investir em missões financeiramente, é importante, mas eu acredito que o investir em missões financeiramente é o resultado de sua vida diária com Deus, de sua devoção diária. Porque se o seu coração não está verdadeiramente em piedade e dependência de Deus, dificilmente o seu bolso vai estar. Por isso, meus irmãos, você pode criar meios pelo qual vai vencer parcialmente, mas a vitória completa vem apenas de uma vida de dependência total da presença de Deus. Isso é muito importante lembrar que Jesus ensinou os seus discípulos a ter uma vida longa, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida vitoriosa. Tudo isso através de uma oração fervorosa, dependente de Deus. O que poderíamos fazer para ter uma vida de oração? Por que a igreja não ora como deveria? O que está faltando na vida da igreja? Porque a igreja não se dedica mais à sua vida de comunhão plena com Deus. Eu entendo que falta confissão na vida da igreja. No versículo 38 de Mateus, diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que falta na vida da igreja? Uma vida de confissão. A oração exige a confissão do povo de Deus, amém? Exige confissão na vida de oração. Por que será que nós não queremos
o trono da graça de Deus em oração, porque exige de nós confissão, porque se não há confissão, há separação entre nós e o nosso Deus. O principal exercício de nossa fé é a oração de confissão, é a humilhação diante de Deus, quando você confessa verdadeiramente seus pecados. Isso envolve humilhação de nossa reputação e humilhação de nosso caráter. A única forma que a igreja vai sobreviver aos ataques do mundo, do diabo e da sociedade será na atitude de seus membros confessando seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tiago diz: se nós confessarmos nossas culpas uns aos outros, para que sareis. E se nós estamos reunidos, o povo de Deus aqui lindos, os irmãos realmente são lindos, maravilhosos, mas são um monte de pecadores. Amém, irmãos? Que elogio, não é verdade? Essa é a verdade, nós pecamos com os pensamentos, com atitudes, e por isso a vida da igreja exige confissão de pecados. Mas não é aquela confissão, Deus perdoa todos os meus pecados. Não, Deus perdoa a minha maledicência, eu falei mal de outros. Deus perdoa os pecados ocultos de minha alma. Perdoa, meu Deus, as mentiras, os maus pensamentos. É dizer realmente ao Senhor: se você ofendeu algum irmão, procure ele, não procure outros. Eu ofendi o irmão Fábio, eu vou lá, irmão Fábio, eu sou um pecador, eu ofendi o irmão, falei mal do irmão. Isso é confessar. Não é chamar o Luiz Fernando e dizer: ó, tá vendo o irmão Fábio? Falei mal dele. Aí vem a maledicência. Aí acaba alastrando a amargura e tantas outras coisas na vida da igreja. Não significa que só aqui, acontece aqui em todos os lugares. Mas se eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que procurá-lo. Ele, não outros. Ele. E confessar, arrepender. E assim a comunhão é restaurada para a glória de Deus. Oração, meus irmãos, exige de nós também a iluminação. A Bíblia diz para nós: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Meus irmãos, essa iluminação não vem do nosso quarto de oração. Essa iluminação é a luz do próprio Senhor Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Por isso, meus amados, eu convido-os a vir para o lugar da oração, amém? O lugar da luz, onde as trevas não predominam. Quem gosta das trevas? Satanás e seus demônios. Ele faz as obras ocultas das trevas. Ele gosta do escuro. Ele gosta das escondidas. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus foi convidado à luz. E se você está aqui nessa noite, mesmo ouvindo esta mensagem, está sem Cristo, eu te convido: venha para a luz. Saia da escuridão. Confesse ao Senhor e Ele te iluminará a tua vida. Meu irmão em Cristo, está desanimado? Venha para a luz, amém? Venha para a oração, venha confessar seus pecados. Sua vida será restaurada, você será iluminado com a presença do nosso Deus. Traga a sua vida para a luz da confissão de seus sujos pecados e seja iluminado para a glória de Deus. Saia da vida secreta de escuridão e venha para a luz. Deixe os caminhos tenebrosos de seu coração e permita que o Senhor te ilumine. Saia da escuridão e venha para a luz, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Por isso a oração exige iluminação, amém, irmãos? Oração também exige de nós a comunhão com Deus. Esta comunhão significa dependência de Deus. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Orar significa comunhão com Deus, exige de nós essa comunhão plena com o Pai. Angústia, agonia, a minha alma está cheia de tristeza. Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. O Senhor Jesus apresenta-se aqui em grande agonia, mas ele estava dependendo de Deus. Lucas vai dizer que o Espírito do Senhor, ou seja, apareceu-lhe um anjo e o fortalecia.
E a palavra de Deus vai dizer para nós também que Jesus, em profunda agonia, porque ele estava próximo de sua morte, estava próximo de concluir o seu sacrifício na cruz do Calvário. E Hebreus vai dizer para nós, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A oração exige comunhão com Deus. Em Lucas, a palavra vai dizer para nós também, Lucas 22:44, e posto em agonia, orava mais intensamente. E levantando-se da oração, veio os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Versículo 45 de Lucas. Aqui é bem claro para nós que os discípulos falharam nesta área da oração. O Senhor Jesus diz que achou-os dormindo de tristeza. Eles estavam ali tristes em seus corações. Eles deveriam enfrentar as lutas da vida com coragem, com esperança, mas eles falharam neste momento. Meus irmãos, aqui é bem claro também para nós que nós precisamos dessa comunhão com Deus para continuar nossa vida cristã, amém? E continuar crescendo na sua graça e no seu conhecimento. A oração, meus irmãos, indica para nós que precisamos vencer as batalhas da vida, os conflitos interiores, os conflitos de nossa alma, os conflitos do nosso mundo. Só dependeremos da graça de Deus em oração. E se a igreja quer fazer missões, precisa orar. É o missionário que está lá entre os índios, é o missionário que está lá entre as prisões, é o missionário que está lá entre as cidades e bairros evangelizando, e a igreja orando. Era como Pedro estava preso e a igreja fazia o quê? Constante oração por ele a Deus. Então essa dedicação à oração nos leva ao entendimento de conhecermos de uma maneira mais profunda a Deus. E por isso a vida de oração vai exigir de nós também a exposição. Ou seja, nós estamos expostos aos sofrimentos, às tristezas, às lutas, às dores, cada um de nós. Mas quando nós colocamos essa exposição diante de Deus, as nossas inseguranças, fraquezas e limitações se vão, porque nós aprendemos a confiar em Deus, a esperar em Deus. Meus irmãos, aqui Jesus enfrenta momentos difíceis, mas ele diz para os discípulos que eles estavam dormindo de tristeza. Qual a razão que os discípulos estavam tristes? Provavelmente pela morte precoce de Jesus. A tristeza encheu seus corações. Isso os induziu a pesar e cair no sono. Mas Jesus disse que a atitude deles estava errada, que ali era uma atitude de incredulidade, que eles precisavam confiar no Mestre. E a palavra de Jesus para eles diz: é só por um momento, eu logo irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, ele disse que havia de ressuscitar. Todos vós esta noite vos escandalizarei de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. A vida de oração, meus irmãos, e proximidade com Cristo, leva a igreja a uma autoexposição. E muitas vezes a igreja está incrédula, dormindo, triste, ou até mesmo não consegue enfrentar as dificuldades, como a pandemia e tantos outros problemas que enfrentamos. A maldade do mundo aumenta, não é novidade para nós. Mas o Senhor Jesus nos ensina que para que não sejamos egoístas e nem muito menos exclusivistas, pensando só em nós mesmos. Que o Senhor nos desperte do sono, amém, irmãos? Que o Senhor nos desperte do sono para que possamos orar e confiar nele. Se eu fosse pedir um testemunho, eu sei que muitos irmãos aqui daria testemunho de resposta de oração. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos ensina que a igreja precisa ter uma oração de confissão, amém? Confessar ao Senhor: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Não tenha medo, irmãos, a confissão gera bênçãos para a vida da igreja. Por que a igreja não ora como deveria? Além da falta de confissão, falta também a visão. A igreja não consegue enxergar a obra de Deus, falta-lhes a visão.
A Bíblia diz para nós, indo um pouco mais adiante, o versículo 39 de Mateus 26, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, irmãos? Falta de visão. Qual que era a visão de Jesus neste momento? Ele enxergava tão somente a vontade do Pai. Ele não queria sua vontade própria, mas fazer a vontade do Pai. Agora eu pergunto, como está a visão da igreja com relação ao ministério de oração? Como está a visão da igreja com este ministério? Como a igreja tem tratado isso? Isso eu não estou responsabilizando o pastor, mas a igreja, toda a igreja tem que estar envolvida. O pastor é aquele que ora, que trabalha arduamente, que ora intensamente pelos seus membros, mas os membros também têm que envolver nesta luta, porque estamos em uma guerra e o diabo quer tragar aqueles que der a oportunidade. Então, como está a visão da igreja? O Senhor Jesus nos ensina que uma vida de oração, uma igreja de oração, ela enxerga a vontade de Deus. Amém, irmãos? A igreja, com missões, oração e todos os seus ministérios, tem que enxergar a vontade de Deus, tem que ver Deus manifestando-se. O Senhor Jesus, em outras ocasiões, havia ensinado seus discípulos a importância da oração. Ele ensinou que haveria momentos de trevas, agonias. Ele também deseja abrir os olhos da igreja para que a igreja enxergue essa necessidade urgente e tão necessária. A falta de visão, estou dizendo física, afeta milhares de brasileiros que ficaram cegos precocemente. E qualquer um deles que você conversar, talvez eles diriam que trocariam tudo que possuem para ter de volta a tão sonhada visão. A igreja precisa enxergar pela ótica da oração o reino de Deus, a vontade de Deus, que nós não somos deste mundo, irmãos. E nós só enxergamos pela fé por meio da oração e dedicação a Deus. Você conhece algum deficiente visual perto de você? A dificuldade? O que você precisa? Ele diz: eu quero ver. Como aquele homem que encontrou Jesus. O que você precisa, o que você quer, peça-me. Eu quero ver, Senhor, somente, só quero ver. Meus irmãos, que a igreja possa enxergar a vontade de Deus, orando todo o tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança, toda perseverança, e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. O cristianismo popular quer apenas um culto de muita música e pouca oração, muitas atividades e pouca exposição bíblica, muito conhecimento e pouca prática das Escrituras, muita alegria e poucas lágrimas de arrependimento. A igreja só vai enxergar essa necessidade quando ela verdadeiramente entrar na sala de oração e se entregar ao Senhor inteiramente, como Jesus diz: todavia, não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Amém? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. Meus irmãos, oração é um trabalho difícil, não apenas porque a carne e seu inimigo junto com o diabo odeiam e resistem a todo custo à oração. Todo o seu poder e toda a sua mente tenta entrar em confusão quando você está orando. Mas os cristãos, os crentes em Jesus, devem começar a orar. Amém? Não só nas reuniões de oração, mas lá no seu lar. Você reúne sua família para orar? Pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana. Você reúne, se não, os pais, os maridos, comece a reunir sua família para orar. O culto doméstico e tantas outras práticas. Estenda-se a sua vida de oração. Você ora no seu particular com Deus? A vida de oração, a igreja vai enxergar a vontade de Deus. Também uma igreja de oração, ela vai enxergar a capacidade de Deus, o quanto Deus é capaz. Tem situações, irmãos, que nós não vamos conseguir mudar, e muitas outras que vão passar longe de nós. Nossas forças são insuficientes,
nossos conhecimentos da vida são insuficientes. Mas quando nós entramos na sala de oração, nós enxergamos a capacidade de Deus. Deus é capaz, amém? Ele é o Deus do impossível. E se esse pregador está aqui, é porque Deus ouviu a sua oração. Quantas vezes eu mandei mensagens para os irmãos, cartas, estou na UTI, Reinaldo está na UTI, vai fazer cirurgia, está em tal lugar, vai ser transferido, não faz. Desde essa luta são 4 cirurgias, porque eu sou bom, eu sou ruim? Não, é a graça de Deus, irmãos. Resposta de oração, Deus é capaz de nos tirar de situações que parece não haver um. E o Juninho disse que eu vou viver mais 100 anos, amém, Juninho? Mas não, irmão, nós sabemos que a nossa vida é assim, ó, por um momento, num abrir e piscar de olhos. E a igreja precisa orar, enxergar a capacidade de Deus. Note bem o que Filipenses disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em tudo, pela oração, súplica com ações de graças. São poucos os que desejam permanecer diante do trono de Deus em tempo de oração, e muitos dão desculpas diferentes, porque eles não passam muito tempo em oração. Muitas vezes nas reuniões de oração da igreja nós ouvimos pedidos de alta complexidade, com enfermidades, causas trabalhistas, problemas conjugais, pessoas enfrentando vícios, e dentre outros pedidos de oração complexos que aguçam a nossa incredulidade. É verdade ou não é? Nós pensamos, será que ele está pedindo, mas será que vai acontecer mesmo? Incredulidade. Mas, meus irmãos, quando nós enxergamos a capacidade de Deus, nossa incredulidade é deixada de lado, e nós enxergamos o nosso Deus com sua mão poderosa, com sua vontade perfeita, com seu poder eterno, de até ressuscitar o morto, se Ele quiser. Não é verdade? De salvar uma vida, de libertar alguém que está viciado, de libertar, ou também de arrumar um casamento que está quase desfeito, ou se foi desfeito, nós não enxergamos a capacidade de Deus por causa de nossa incredulidade. Que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos, amém, irmãos? Enxerguemos com os olhos da fé a capacidade de Deus. Será que nós esquecemos da capacidade do nosso Deus? Eu digo para os irmãos, uma igreja de oração enxerga a autoridade de Deus, amém, irmãos? Deus pode, porque Ele tem poder. Pedir e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Uma igreja de oração enxerga a autoridade de Deus. Meus irmãos, nossa carne treme com o senso de justa condenação quando nós estamos diante de Deus através da oração. Notemos que a igreja carnal de Corinto, eles sofriam, e a igreja a qual também é carnal, Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A igreja precisa enxergar a autoridade de Deus, como Jesus disse: não me faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. O que falta para uma igreja verdadeiramente se entregar à vida de oração? Falta de disposição. Como nós já lemos no texto, os discípulos estavam desfalecidos. Jesus os chamou para a vida de oração. Significa que temos a disposição para muitas atividades, que até mesmo são boas. Porém, quando se trata da disposição de oração, a participação é um tanto quanto vergonhosa. O ministério de oração, uma vida de oração, exige de nós prioridade. Com que frequência você ora? Qual a sua prioridade de oração? Na escala de prioridades, em qual se encontra a sua vida de oração a Deus? Creio que na expectativa de Deus para a sua igreja, a oração deve ter prioridade máxima, amém? Missões, prioridade máxima, tudo como prioridade, a vontade de Deus acima de tudo.
Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Sabe quando nós caímos nas tentações do dia a dia? Quando nós não dedicamos um momento de oração a Deus, de devoção, de entrega, de confissão, de dependência de Deus. Meus irmãos, a prova do perigo está diante de nós, as perseguições, as fraquezas do mundo, as tentações que são inúmeras diante de nós. Mas quando nós dependemos de oração a Deus, confiamos a Ele, a nossa vida, Ele nos livra do mal, nos livra das tentações. Ele nos ajuda a resistir às tentações, fugir da aparência do mal e vivermos diariamente dependentes do trono de sua graça. Meus irmãos, o momento de oração se torna um campo de batalha sangrento, onde são travadas as batalhas mais violentas e decisivas da vida de um cristão. São as batalhas de nossa mente, as batalhas de nossos corações, a batalha de nossos pensamentos carnais. É o momento da oração, todas essas batalhas estão vindo diante de nós. Mas que Deus nos ajude através da oração, fugindo das tentações. Amém, irmãos? Na dependência de Deus, Ele nos ensina não somente a lidar, detectar as artimanhas de Satanás, mas vencê-las. Vencê-las para a glória do nosso Deus. O ministério de oração exige de nós assiduidade. Significa renunciar à sua própria vontade. Na verdade, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A assiduidade significa que eu devo estar na reunião de oração, no momento de oração da igreja. Se foi convocado para que você ore no seu lar, foi entregue um pedido de oração, ore. Chamou para orar, convocou a igreja para clamar. Sempre estar pronto, santificado, estar decidido, com constância. Mas você sabe que a carne é egoísta e fraca e tende a desmaiar diante das terríveis tentações que nos assaltam. Além da perseguição física, esses discípulos estavam em tremenda opressão emocional e espiritual. Nós não estamos no contexto deles, mas lembre, Jesus disse, eles vão me matar agora, eu vou morrer na cruz, eu vou pagar o pecado da humanidade. Pensa o campo de batalha naquele momento. Mas irmãos, a igreja quando reúne com regularidade, quando a igreja ora com regularidade, tudo significa que ela leva a sério a vida de oração e a igreja será abençoada. O ministério de oração também exige de nós a continuidade. Continuidade, orai sem cessar, perseverai em oração. Amém, irmãos? Sejam perseverantes. Quantas vezes você orou e desistiu daquele pedido no meio do caminho? Passou semanas, não aconteceu nada e você deixou de orar. Deus nos ensina continuidade, perseverança na oração. Meus irmãos, esta continuidade significa perseverança, pois ela é a chave de uma vida cristã bem-sucedida. Não vai acontecer num passe de mágica, mas de perseverança. Deus quer provar a sua fé. Deus quer ver o tanto que você é perseverante diante das adversidades. E tem situações, como eu disse para os irmãos, que vai ser necessário etapas que precisam ser superadas ou vencidas, e isso através da oração e da graça de Deus. Orar abrindo o coração em palavras de profunda agonia, entrega, arrependimento, coração quebrantado, contrito, certamente o Senhor vai ouvir e vai nos fortalecer e nos dar graça diante das lutas da vida. Jesus nos ensinou a ter uma vida vitoriosa. Por isso, meus irmãos, que possamos resistir às tentações que estão diante de nós, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que nós estamos em nossa convivência. Eu digo também para os irmãos que é necessário, o ministério de oração exige coletividade, significa todos. Jesus disse para os discípulos em Mateus, nosso texto 26:46, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Levante-se, vamos. Exige que o povo esteja em união, vigilância e seguindo a direção de Deus. É óbvio que esta chamada da oração, ela reúne-se todos, esta união, quando a igreja está unida em oração diante de Deus. Aqui os discípulos, quando Jesus chegou, Judas que o traíra, Jesus chegou naquele momento, os discípulos se apartaram dele. Agora eu pergunto, como nós vamos enfrentar os perigos
se nós não estivermos juntos na batalha? Como? Quando você começar a se envolver na vida de oração, prepare-se para a guerra, mas também prepare-se para a vitória em Cristo, amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Mestre. União, vigilância e, acima de tudo, a vontade de Deus. Lembra da igreja primitiva? E perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Orações. Por isso que a igreja foi uma igreja missionária, uma igreja envolvida totalmente na obra de Deus. Era um momento de grande agonia, mas ele se levantou, é chegado o que me trai, e agora ele vai rumo ao Calvário, amém, irmãos? No Calvário, levar todos os nossos pecados, consequentemente morto, levado para a sepultura, mas a sepultura não pôde contê-lo, amém, irmãos? Ele ressurgiu rumo à vitória eterna de nossa salvação, que está segura em Jesus Cristo, o nosso Mestre. Ele deixou o exemplo para ser seguido. O ministério de oração exige de nós também responsabilidade. Então os discípulos, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqui notificamos que eles fugiram no momento após a prisão de Jesus. Pedro até que tentou enfrentamento físico, mas o Senhor Jesus não permitiu. Notamos mais uma vez a falta de compreensão em relação às coisas espirituais. E aqui afirmamos que o reino de Deus não é deste mundo. Jesus está explicando para esses discípulos: a vida é curta, o tempo é curto, mas eu vou executar a obra que precisa ser executada. Meus irmãos, que Deus nos livre para que não caiamos na tentação. Paulo vai dizer: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não caiamos nos laços e nas tentações deste mundo. O nosso Senhor Jesus, agora ele convida seus discípulos e diz: eu estou indo para o Calvário, amém? Estou indo para a morte, mas uma morte substitutiva. Eu estou morrendo em vosso lugar para que vocês tenham a vida e a vida em abundância. Aí ele convida os discípulos: vamos orar, amém, irmãos? Como a igreja vai orar? E agora, o que pode ser feito com os crentes que não oram? Tais cristãos, eles estão decepcionando as expectativas de Deus, e que nós não sejamos acomodados, ou que não sejamos apenas limitados com a nossa vida de oração pequena, que possamos começar a crescer cada vez mais nesta comunhão e dependência de Deus em nossas vidas. E assim, irmãos, o ministério de evangelismo será bem sucedido, da pregação bíblica, o ministério também de missões, o ministério de edificação da igreja, de cuidar dos órfãos e de toda a obra do ministério. Nós vamos enfrentar para a glória de Deus, porque os ministérios da igreja, irmãos, acontecem simultaneamente, todos, um depende do outro, e por isso a igreja inteira deve estar envolvida. A igreja, se foram salvos, que cada um tem sua habilidade, tem os dons que Deus te deu, tem a sua personalidade, tem os conhecimentos que Deus te deu, para que seja usado para a glória de seu nome, amém, irmãos? Lembre-se bem, para a glória de Deus e também para a edificação da igreja. Deus não nos chamou para viver para nós mesmos, porque quando nós vivemos para nós mesmos, concentramos tudo em nós mesmos, vem o desânimo, vem a depressão, vem a desistência. Deus nos chamou para entregar-se ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, amar a sua igreja, é orar por ela, é defendê-la, é ajudá-la, é ser usado por Deus com seus dons, amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus. Como eu preciso, meu Pai, aplicar essas verdades em minha vida, uma vida de oração. Falta, ó Deus, muitas vezes a confissão, falta, meu Pai, a visão, quando não enxergamos as coisas espirituais, não colocamos nossos olhos da fé. Falta-nos, ó Deus, a disposição. Assim como os discípulos, nós também enfrentamos dias difíceis.
talvez não no mesmo contexto, mas, ó Deus, nos problemas emocionais que têm atacado o nosso mundo. São nossos irmãos que estão sofrendo lutas, perdas, dificuldades de relacionamento, ó Deus, e nós rogamos a Tua ajuda, a Tua intervenção, para que da sabedoria do alto o Senhor conceda aos nossos irmãos, para que missões não seja, meu Pai, afetada, para que a igreja na sua missão local não seja afetada, mas que o Teu povo possa viver e enxergar a Tua glória, a Tua capacidade, ó Deus, a Tua autoridade. Como o Senhor tem sido bom e misericordioso para conosco, como o Senhor tem sido, meu Pai, bondoso. O Senhor tem nos dado mais um dia de vida para o Teu serviço, para a glória do Teu reino. E eu oro por esta igreja, agradeço pela vida do pastor Alexandre, pela fidelidade ao longo dos anos, a irmã Zilda, os seus filhos, meu Pai, os nossos irmãos em Cristo, cada irmão desta igreja que é membro desta igreja, que eles continuem crescendo, que esta igreja, meu Pai, seja reconhecida para a glória do Teu nome, como tem sido, meu Deus, pela salvação de almas, pelo envolvimento em missões, pelos Teus servos que já saíram desta igreja para o campo missionário, aqueles que estão na missão local aqui, ajudando, apoiando, servindo. Ó Deus, abençoe a Tua igreja para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.